A gente vai ler aqui uma pequena mensagem do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Uhum. O título é Chegou o Momento da Virada. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento na vida é sempre o instante de melhorar. Albino Teixeira. O desânimo é perigosa erva daninha capaz de destruir a plantação de seus mais lindos sonhos. As dificuldades fazem parte do chamado kit sucesso. Vamos nos convencer de que tudo o que desejamos ainda não está pronto e, em si sendo razoável, pensar que nada virá sem esforço, perseverança e ação. Se você aí almeja qualquer realização, saiba que barreiras fazem parte da corrida denominada felicidade. Entregar-se ao desânimo diante dos obstáculos é abrir mão de seus sonhos, é jogar na lata do lixo as suas metas, é começar a morrer antes da hora. Repare que seu pior momento na vida pode ser tanto o ensejo de você abandonar seus projetos, quanto pode ser o melhor instante de você reverter a situação, armando-se de paciência, motivação e melhor qualificação. O instante é o mesmo para quem rende ao fracasso ou para quem recupera o ânimo para a vitória. Esse é o conselho sábio que Chico Xavier obteve do mundo espiritual e que agora lhe chega nesta hora crítica, em que talvez você esteja pensando em largar tudo. Calma. Pense a respeito. Não se entregue. Agora pode ser um instante precioso no qual você dará a grande virada em sua vida. Agora mesmo pode ser dado o primeiro passo em direção ao êxito. Nesse exato momento, você pode começar a escrever uma linda história de superação, coragem e heroísmo. Lembre-se de que você não está só nessa corrida. Alguém muito especial vela por você nesse instante. Não importa o nome que lhe damos, importa saber que alguém lhe ama verdadeiramente. É provável que tenha sido ele quem lhe inspirou a pegar este livro e ler este capítulo. É quase certo também que essa força divina, que nos auxilia nos momentos de indecisão, tenha me inspirado a colocar no papel essas palavras. Fizeram isso porque tinha um endereço certo. Você. É por você que Deus existe. É por você que Ele mostra seu rosto. Então, meus irmãos, diante dessa mensagem renovadora e esclarecedora, diante daqueles momentos onde a gente enfraquece a fé, enfraquece a esperança, é que a gente tem que dar a volta por cima e acreditar. Nós não estamos sós. Por isso que é bom a gente ir estudando, né, essas questões relacionadas à espiritualidade. É muito bom, porque aquele que busca o espiritual e busca a essência divina, ele está mais preparado, rebustecido, né, por essa força, por essa coragem que vem do alto e nos impulsiona para o bem, para a melhora. Acreditar que tudo é um momento de transformação, por mais pior que aparenta ser, são momentos de desafios. Né? E eu, em particular, eu acredito muito
na nossa família espiritual. Se não fossem esses seres que nos amam, dificilmente estaríamos, né, agregados nos nossos objetivos, né? Então, a família espiritual é muito importante para nós. Hoje a gente tem a alegria aqui de receber, né, nossa amiga Graça, que ela é lá de Recife, ela faz parte do grupo de estudos espíritas Voana. Né? É isso. Nós estamos muito gratos, alegres por essa visita. E vamos orar, pedir ao nosso Mestre Jesus nesse momento que nos inspire. E que nesse momento de estudo, ele é sagrado e divino porque nós nos permitimos a abrir uma janela psíquica, uma janela mental com o plano espiritual, onde vem informações da qual eu acabei de falar, do alto, do plano espiritual, ideias, informações que vão nos preenchendo de conhecimentos e valores, que vai nos robustecer, fortalecer, para que a gente continue na nossa caminhada evolutiva, porque nós viemos aqui para isso, né? Aprender, desenvolver valores, e quando a gente retornar a essa grande família, a gente levar para lá as notícias e eles perguntarem para a gente, o que foi que você trouxe da terra de bom? E a gente tem que levar alguma coisa, gente. Nós não podemos voltar para a pátria espiritual, para essa família, de coração vazio. Temos que levar algo de bom. Notícias boas também, porque eles investem muito na gente. Eles acreditam no nosso potencial. E nós não podemos ficar de braço cruzado. Temos que fazer alguma coisa por nós. Por nós. Em primeiro lugar, porque quando a gente ajuda alguém, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Nós somos mais carentes e necessitados quando nós falamos em caridade. Né? Então, gente, muito grato, que Jesus nos abençoe, nos ilumine nesse momento, dando-nos essa coragem. Né? E vamos passar a palavra para a nossa amiga, né, que com muito carinho, né, com muito amor, ela se dispôs a compartilhar conosco informações maravilhosas. Grace, minha amiga, é com você, né? Viu? Você tem aí 50 Boa minutos. noite, né? Para os que acabaram. Né? Sim, aí você vai me avisando, tá certo? Porque eu sou um pouco dispersa de hora. Quando eu estou falando, eu não vejo hora. Sabe? Eu só vejo falar, falar, falar. Não vejo hora, não vejo nada. Mas a gente vai se guiando. Aí você vai dizendo, epa, para aí que já terminou seu tempo. Aí eu paro. Tá certo? Tá bom. Pronto. Então, primeiro que tudo, como eu já falei, é uma grande alegria, né, estar aqui com vocês, através desse convite maravilhoso que foi feito. E assim, no momento no qual eu com sinceridade, é uma bênção eu estar aqui com vocês hoje, né? Porque eu passei por tantas situações de janeiro para cá, que eu pensei que não estaria, né? Mas, é como você falou, Deus tem muitos projetos na nossa vida. E quando a gente agarra a eles, a gente sai desembaraçando tudo, que parece que nem está sentindo nada, né? Hoje faz o quê? Hoje faz 26 dias que eu me submeti à segunda cirurgia. A primeira foi em janeiro, dia 14 de janeiro, e a segunda agora no dia 1º de fevereiro, né? Que foi uma embolização na aneurisma, né? Apareceu um presente assim que veio para mim, que eu nem sabia que tinha, e de repente correu tudo assim, mas foi tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui passando por um processo de adaptação, mas está tudo bem. Então, quando você me fez o convite e me colocou em minhas mãos o estudo para o capítulo 26, né, o tópico 7, eu olhei assim e digo, ai meu Jesus, que coisa boa. Só o título já me faz dizer que sou vencedora, porque dai de graça o que de graça recebeste. Né? E falando do tópico 7, que é sobre mediunidade gratuita. E a gente chega assim nesse capítulo e a gente não tem como falar apenas do tópico 7.
Porque os tópicos que tem nesse capítulo são, assim, altamente daqueles que mexem com a gente, sabe? Que a gente diz, não posso deixar de falar, eu tenho que falar alguma coisa sobre eles. O dom de curar, as preces pagas, né? Que a gente sabe disso muito bem, os mercadores expulsos dos templos, e vem a mediunidade gratuita fechando o capítulo. E aí a gente foi fazendo um pequeno estudo do nosso evangelho e foi buscando também assim, algumas coisas para a gente não ficar somente nessa parte, trazendo um pouco do início do evangelho, né? Então a gente vê que no começo, quando se fala sobre o dai de graça, o que de graça recebeste, nos volta realmente para a mediunidade. Mas existe muita coisa aí em jogo, né? Muitas coisas que nós podemos abordar nesse meio, né? A gente vê que os fenômenos em si, eles sempre existiram. Não foi agora, não é? Desde os começos dos tempos, das eras passadas, que fenômenos existem na mediunidade. Grandes vultos, grandes nomes, tem aí desde o começo, principalmente na Bíblia, não é? Que a gente vê. Então, quando a gente vai falar desse processo, a gente se pergunta, né? Quando teve o início do processo intermediário, ou seja, da dita mediunidade, como foi que surgiu? Através de pensamentos íntimos, através de associação de ideias, das nossas próprias reflexões, do nosso processo mental, que é um trabalho muito grande, né? E que vem junto com o nosso livre-arbítrio e com as leis de causa e efeito. É um conjunto, não é? Eu falando nessa parte do livre-arbítrio, eu passei por um bom tempo dirigindo um departamento mediúnico, e no qual eu vi passar por mim e eu não sabia o que fazer. Médiuns maravilhosos, mas que quando chegava no momento de você dizer, eu vou assumir, eu vou realmente trabalhar, eu vou ter responsabilidade com isso aqui, aí eles diziam que não queria. Não, eu não quero, não vou aceitar, porque eu tenho uma vida social, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E eu ficava assim, olhando para as pessoas, e eu via que as pessoas tinham um potencial grandioso, maravilhoso, mas que nada disso fazia com que eles abrissem o olhar realmente para Deus. E eu ficava naquela preocupação, mas não podia fazer nada, porque como diz a história, dentro do limite de cada um. Está no aprender e no querer de cada um. Ninguém pode mandar em ninguém, principalmente na parte mediúnica, não é? E nós que temos mediunidade, nós sabemos muito bem como é delicado esse processo, né? E aí, passando um pouquinho mais adiante, a gente vê que vem surgindo a cada momento as revelações e os reveladores. Não é? De início, a gente sabe, lá no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia, a gente viu o trabalho de um grande médium, que foi Moisés. Né? Que trabalho maravilhoso, mas quantos problemas Moisés teve? Se for parar para ler um pouco a história de Moisés, todos nós vamos ver que ele realmente passou por muitos problemas. Problemas dos quais ele se sentiu-se até um pouco desanimado. Né? Mas nem por isso ele perdeu a fé, nem por isso ele parou e seguiu adiante. Quantas e quantas coisas aconteceu no momento em que Moisés estava à frente, ao receber as mensagens do nosso Pai, né? Ao passar para o povo aquela tábua com os 10 mandamentos, ali escrito que era a lei divina. Quantos acreditaram nele? Quantos brincaram? Quantos zombaram? No próprio grupo em que Moisés dirigia, que estava à frente, tinha alguns deles que não acreditavam e que foram inventando várias coisas, como a gente é sabedor, através das histórias que se contam, né? Do bezerro de ouro, de adorar vários deuses, enquanto Moisés seguia firme e forte. Então, ele foi um grande lutador para nos mostrar o poder de Deus e as comunicações que já existiam desde aquelas épocas, né?
Aí a gente vai passando com tudo isso, os livros também que estão ali, com a história marcada, a Gênesis, o Êxodo, o Levíticos, o Números, o Deuteronômio. Quer dizer, uma série de livros que tem para que a gente possa buscar nele toda essa sustentação. Se é que a gente precisa, a gente vai buscar ali, porque são os primeiros livros, querendo ou não, não é? E aí a gente vai passando adiante, vai vendo que esses 5 livros, eles compõem o Pentateuco. O Pentateuco, o Penta de 5, e o Teuco, que é os pergaminhos nos quais é escrito toda a palavra, né? E aí tem o Torá também com a lei. Passando mais adiante, a gente vem com a ideia do Deus único, o monoteísmo, a proibição que está lá em Levítico. E por quê? Porque essa proibição existia? Por conta das consultas nos oráculos, por conta dos magos, das pitonisas, do adivinho, que estava ficando banal, aquela história estava, qualquer um fazia, do jeito que queria, como pudesse, não interessava. Mas eles iam usando, né? E isso não estava certo de jeito, de maneira alguma. Tinha que ser uma coisa muito controlada e barrado ali aquela situação de se fazer coisas ao léu, sem nenhum respeito e sem nenhuma atenção de onde vinha tudo isso, né? E aí a gente vem já correndo para o Novo Testamento. Eu estou fazendo só um pequeno resumo, né? Levei para o Novo Testamento, onde a gente vê Lucas, né, o evangelista Lucas, que descreve uma anunciação magnífica, a de Maria. Não é? Lucas descreve lindamente a passagem de Maria, quando ele fala, né, nos 2 pontos mediúnicos nos quais Maria teve logo de início, que foi a visão, né, e a audiência. Ela tanto viu como escutou. Ela viu o anjo com a anunciação, ela escutou o que o anjo falou para ela. Palavras lindas que eu até coloquei aqui para eu poder dizer do jeito que estava lá no livro. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Será grande e o chamarão Filho do Altíssimo, né? E o seu reino não terá fim. Veja que coisa linda. Maria viu e escutou. Então, não é de agora. Isso vem de muito. Agora, de muitos, né, não querer, a gente entende. De muitos não respeitar, também entendemos. De muitos não aceitar, entendemos também. Porém, não venha dizer que não existe, né? Isso está mais provado do que tudo, né? Nessa anunciação, o anjo ele não só revelou que o sexo da criança, né? O que ele iria fazer e o nome dele. Vejam só que coisa magnífica, né? E isso aconteceu. E foi com Maria de Nazaré, né? Aí nós vem com, essa foi a primeira revelação. Aí a gente vem com a segunda revelação. Na segunda revelação, a gente tem o Novo Testamento. E com o Novo Testamento, a gente vai para o Evangelho de Jesus, que é a segunda parte da Bíblia, com o meio de Jesus, que a gente diz que é o meio de Deus, né? Jesus, direto com ele. Né? E o Novo Testamento, ele se compõe dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? As 13 epístolas de Paulo, Atos dos Apóstolos, a narrativa dos ministérios dos apóstolos, o Apocalipse de João com a revelação de Jesus, né? E as epístolas menores, que são instruções orientadas para a igreja primitiva. Adiante mais com o Evangelho da Boa Nova, onde Deus é amor, e que a gente sabe disso, justo e bom, a revelação das vidas futuras, as penas e recompensa que espera o homem depois da morte. Por que eu estou falando isso aqui? Porque está aqui, nesse trabalho que a gente está fazendo. Não na parte que me foi pedida, mas anteriormente, todo o capítulo. Né? E aí a gente chega numa parte muito interessante. Quando Jesus chega para os seus discípulos, aqueles que o seguem, né?
E ele diz, lança ali para aquele grupo de pessoas ali, que eles tudo podem fazer, dependendo da fé de cada um, da vontade de cada um. Mas ele diz, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Não é? Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 8. A gente vê uma coisa magnífica. Não é? Por que foi que Jesus chegou para aqueles que o seguiam? Ele confiava em todos eles. Mas ele sabia também que todos eles ainda não estavam preparados. Precisavam se preparar muito mais ainda para dar seguimento ou prosseguir com a missão deles, de cada um deles, porque cada um deles tinha uma missão. É como nós aqui na Terra. Cada um de nós temos algo a fazer. Cada um de nós, a gente vem com alguma coisa dentro de nós para dar. Seja o que for de bem pequenino, lembre-se, todos nós temos algo a dar. O importante é que a gente possa dar de coração, com amor, com fé, com soberania dentro das palavras daquele que trouxe para nós os maiores ensinamentos, Jesus. Né? E ele estabelece, né, em cada um daqueles que fora da gratuidade, ou seja, do gratuito, né, que é dado por Deus, ninguém podia fazer nada, né? Que não se devia cobrar daquilo que nada se pagou. Esse dom lhe fora dado gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem, ajudar na propagação da fé. Não deve ser transformado em objeto de comércio e nem de especulação. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. As nossas próprias boas aventuras que a gente faz, nós recebemos em dobro. Tudo quanto de bom fazemos, recebemos em dobro. Nada fica sem a gente receber. Não é? Deus ajuda o homem pelo próprio homem, exercitando sua faculdade de intermediação e a caridade, pois ela é imprescindível à mediunidade. Meus amigos, falando sobre mediunidade, é muito importante, às vezes, que a gente mesmo olhe para a gente mesmo. Eu tenho mediunidade desde criança, desde pequenininha. É tanto que a minha mãe, quando ela falava para alguém ou que alguém chamava a atenção de alguma coisa, ela dizia, não ligue não, porque a minha filha, ela não é muito boa da cabeça, não. Cansou de dizer isso para as pessoas. Inclusive, quando eu arrumei um namorado, e que ele foi lá falar com meus pais, a primeira coisa que a minha mãe disse para ele foi isso. Olha, filho, ela é muito boazinha, mas ela não é muito boa da cabeça, não. Isso por quê? Porque ela me via conversando sozinha, porque eu não tinha amigos, que nenhum amigo queria brincar comigo, a minha brincadeira era totalmente diferente. Eu brincava com um pedacinho de madeira, eu brincava com areia, minhas brincadeiras eram diferentes, porque eu não me via sozinha. Desde pequena que eu tenho uma companhia, e essa companhia se chama Vó Ana. Ela sempre me acompanhou. Desde pequenininha, quando eu comecei a entender as coisas, eu já sentia aquela figura daquela mulher negra junto de mim, me acompanhando, me colocando sempre à luz, o bom caminho, e eu sempre fui guiada por ela. E a minha vida teve um certo tempo que foi cercada de enfermidades. Era uma situação atrás da outra. Só para vocês terem uma ideia, que eu não vou me alongar muito, senão eu vou tomar o tempo todinho só falando nisso. Mas para vocês terem uma ideia, a minha primeira crise de coluna lombar, dor, problema na coluna lombar, foi aos 8 anos. De lá para cá, a coluna nunca me deixou. É lombar, é cervical, e agora tomou tudo, e eu vivo na benção com ela. Eu converso com ela, ó, me deixa trabalhar hoje. Eu quero andar. Hoje eu tenho trabalho no centro e eu quero fazer meus trabalhos na boa. E ela me escuta. Eu vou e faço tudo, depois eu relaxo um pouco, sabe? Procuro sempre, de vez em quando, um médico material para me dar umas orientações. E assim, meus irmãos, eu vou levando minha vida.
E agora eu estou aos 69 anos de idade. Então, para mim, é uma bênção. Eu não tenho mais o que pedir. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo quanto Ele me deu. E por tudo quanto Ele me dá. Porque é uma bênção mesmo. A minha vida é uma bênção. Eu não tenho problema nenhum. Graças a Deus. Graças à espiritualidade que me acompanha. Não era só vó Ana. Tinha mais 2 que acompanhavam. Era pai João e pai Joaquim. É graça, que coisa boa. Você é cercado de avó, de pai, avô e tudo. Graças a Deus. São eles que me guiam. São eles que me sustentam. E é com eles que eu trabalho. E tenho uma força incrível. Incrível. E eu vou seguir adiante, porque eu tenho fé em Deus que eu vou adiante, né? E aí, continuando com as explicações do Evangelho, os 12, né? Os 12 que seguiam Jesus, escutaram aquilo que Jesus dizia: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Isso era muito forte para todos eles, porque muitas vezes eles nem entendiam. Mas a conversa ia mais adiante, quando Jesus fala, né? Não aproveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem dos vossos cintos, nem do alforje, nem de túnica, sandálias, nem de bordão. Por quê? Digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus chamava a atenção daqueles que estavam com ele, porque eram eles que iam continuar, que não quisesse nada em troca. Não observasse nada daquilo que queriam lhe dar em pagamento do que estavam fazendo, porque nada daquilo era nosso. Tudo era da espiritualidade. Então, a gente não pode, meus irmãos, jamais cobrar de um trabalho que não é nosso. Nós recebemos da espiritualidade. E aquele que se assim faz, o próprio Evangelho vai continuar falando isso, não está fazendo o correto. Né? E aí ele continua dizendo, nessas palavras, podemos contestar que Jesus, ao estimular os discípulos, os 2 mediúnicos, ou seja, a capacidade de curar os mais diversos tipos de males, tanto os físicos como os espirituais, alertou-os de que abstivessem do usufruto de vantagens materiais na execução da tarefa. Portanto, essa tarefa, nós somos apenas intermediários, mais nada, tá certo? E por que dessa recomendação? Né? Para que seus discípulos se conscientizassem da importância da generosidade que deve prevalecer entre todos os indivíduos. Por quê? Porque nós sabemos que todos nós somos médiuns. Uns mais, outros menos. Assim nos disse Kardec. Não é? Existem os médiuns, daqueles lá quietinhos, que trabalham muito mais do que a gente. Tem intuição, não é? E, de repente, eles sentem coisas que muitas vezes a gente, por ter uma mediunidade mais sutil, a gente às vezes deixa passar. Mas aquele que tem uma mediunidade mais apurada tem que ter muito cuidado do que está recebendo, do que está trabalhando, de como está passando essas coisas. Né? E ele continua dizendo, né? Somente assim é que eles verdadeiramente se tornariam dignos do bem que estariam praticando. A mediunidade, quando conduzida de forma abnegada, trata-se de valioso instrumento, não é? De disseminação do bem. E nessa sua associação com a benevolência e a generosidade, Allan Kardec assim a define. Vejam o que Allan Kardec nos diz. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como há de ver, de ouvir e de falar. Então, guardai-vos, meus irmãos, dos escribas que querem andar de roupas talares e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas da viúva, fingindo largas orações
estes tais receberão maiores condenação. Eu estou falando isso aqui, mas eu sei que todos vocês sabem, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. É porque eu gosto de colocar as coisas, sabe? Lá das letrinhas, para que depois eu mesmo não ache que errei alguma coisa. Porque às vezes eu me empolgo e fico falando coisas. Mas eu gosto de falar o que está no Evangelho. Porque o que está no Evangelho é o que está correto. Entendeu? Então, lá vai. Não façais que suas preces sejam pagas. Deus não vende benefícios. Os concede-os. Quer dizer, ele nos dá com maior amor, com maior carinho. Não é? Fazer pagar as preces é nos transformar em intermediários assalariados. Deus é perfeição absoluta e não pode delegar nada a imperfeitas criaturas. A partir do momento que a gente não age correto, como a palavra de Deus, como o Evangelho do Cristo nos ensina, nós não estamos agindo correto. E isso nos chama muito a atenção para a mediunidade. Os vendilhões do templo. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis covil de salteadores. Ao expulsar os vendilhões do templo, Jesus condena o tráfego das coisas santas sob qualquer forma que seja. Tudo isso aqui está dentro da mediunidade. Quando a gente oferece algo, ou dá algo, ou diz que ali, Deus está ali, ó, compra isso aqui que Deus está aqui, toma isso aqui que Deus está aqui, faz isso aqui, está errado, não está correto. Isso é o Evangelho que diz, não sou eu que estou dizendo, não. É o Evangelho. Eu só estou seguindo o Evangelho. Mediunidade. Seria somente no século XIX, no entanto, que esse dom seria amplamente estudado e codificado pelo sábio Allan Kardec. E lhe deu o nome específico de mediunidade, que é a capacidade de ser instrumento entre o mundo e outro. É isso que nós somos. Nós somos instrumentos apenas, intermediários, não é? Entre uma dimensão e outra. Somos médios ou intermediários. Ainda hoje, bastante incompreendida, é a mediunidade. Contudo, uma faculdade inerente ao ser humano. Dela, quase todos os homens têm resquícios, alguns mais, outros menos, aquilo que eu já falei de início. Mas quem já não teve a impressão de ter alguém incorpóreo ao seu lado, velando por si em horas dolorosas? Quem não entregou o seu filho, que parte para uma terra distante, aos cuidados de um ser que chama o anjo de guarda, anjo guardião, protetor, orientador, como queira chamar? Quem já não ouviu sussurrar de vozes imperceptíveis no interior de si mesmo? Acredito que cada um de nós, sendo médio ostensivo ou não, já passamos por uma dessas situações aqui. De escutar alguém nos dar algum conselho, de sentir algo mais forte do que aquilo que você está fazendo, de ser orientado de uma forma na qual você não estava nem tão pouco querendo. Isso nos faz com que a gente cada vez mais entenda o que é a mediunidade, não é? Então, a faculdade medianímica é um dom de Deus, como todas as outras faculdades, que se pode empregar para o bem como para o mal e da qual se pode abusar. Quando nós a temos, nós temos duas vertentes, dois caminhos, porque nós temos essa polaridade em nosso corpo. Nós temos a energia positiva e a energia negativa. Qual é o caminho que eu vou tomar? Isso aí está com o meu livre-arbítrio. Como é que eu vou proceder, sabendo de tanta coisa, como eu pego no Evangelho, leio mais ou menos, embora que eu não entenda tudo, mas eu estou tentando. Como é que eu vou decidir qual é o caminho que eu vou tomar? É o caminho bom ou o caminho ruim? Está aqui, está na minha frente, é para eu escolher, certo? E aí, quando a gente vai entendendo um pouco as orientações da espiritualidade, a gente vai entendendo o que é bom e o que é ruim. Nós, por exemplo, acredito que a gente já não pode dizer, eu não sei. Eu acredito muito nisso.
A gente não pode dizer, eu não sei, não me ensinaram, não me mostraram, eu não sei de nada disso. A gente sabe sim. Não fazemos às vezes porque não queremos. E isso é um problema nosso. Por quê? O plantio, ele é livre. Eu posso plantar o que eu quiser. Agora, o que eu vou colher, aí é obrigatório. Porque eu vou colher aquilo que eu plantei. Não tem escolha. Não é? Então, aquele que dela se serve com fim útil para o seu próprio adiantamento e dos seus semelhantes, cumpre uma verdadeira missão, da qual terá recompensa. Aquele que dela abusa e a emprega em coisas fúteis ou no objeto, ou com o objetivo de interesses materiais, e a desvia a seu fim providencial, suportando disso, cedo ou tarde, as consequências, como aquele que faz mal uso da faculdade a qualquer, com certeza virá. A gente agora vai entrar na terceira revelação. Mas como eu já falei um pouco, né, já dei início, a entradazinha da primeira, da segunda, o irmão, quando me convidou, falou que, como era uma sala de estudo, a gente poderia, vocês poderiam perguntar alguma coisa, e se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu digo a vocês, eu não sei. Na próxima, quando eu encontrar, eu mando uma resposta para o meu irmão, falando a respeito do que vocês perguntaram e o que eu não sabia. Então, eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, ou se eu devo continuar a explanação aqui. Posso continuar? Pode. Pode continuar, minha irmã. Por mim, pode. E que continue sendo feliz na exposição. Obrigada. Gratidão mesmo por tudo, viu? Então, vamos lá. Na terceira revelação, que vem já com os novos tempos, né? Os MEC são, entre aspas, viu, gente? Porque eu acho que não existe modernidade nisso. O que existe é uma abertura maior, um conhecimento maior que está se alargando, né? Hoje nós já escutamos pastores em sermãos falando sobre a vida futura, né? Não assim abertamente, mas a gente já entende, né? Quem escuta direitinho entende. Mas a gente já dá a entender que eles falam sobre a espiritualidade, sobre a vida que tem. Então, a gente já está escutando tanto de pastor como de padres, né? Então, a gente vê que está se abrindo os campos, devagar, mas está se abrindo. Porque tudo isso é verdade, não tem mentira. Então, onde existe a verdade prevalecerá. Com certeza, não tem problema nenhum. Então, com a terceira revelação, se fala assim: os médiuns modernos, que eu não vejo com modernidade, mas tudo bem, assim como os apóstolos, receberam igualmente um dom gratuito, que é ser intérprete dos espíritos para instruir os homens, levando-os para o caminho do bem e da fé, e não venderem palavras que não os pertencem. As palavras não lhes pertencem, pois não se originam de suas ideias, nem de suas pesquisas, nem qualquer espécie de trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atenda a todos e que não diga que, por serem pobres, não terem fé e nem consolo, pois não poderão pagar. Por isso, a mediunidade não é privilégio e se encontra por toda parte. Fazer pagar seria desviar a sua finalidade. Infelizmente, ainda vemos assim muitos seres humanos dotados da mediunidade, muitos irmãos nossos que ainda não estão, digamos, bem encaminhados com o Evangelho, estou falando do Evangelho, ainda sentirem que necessitam cobrar alguma coisa por alguma coisa que dizem ou que fazem e que não é assim. Isso é um perigo horrível, terrível. Nem se sabe o perigo que se está correndo. Tem que se ter o maior cuidado com aquilo que você fala, que você diz que não é seu. Quando nós estamos
estamos conversando algo e de repente vem alguma coisa em nossa mente, a gente deve passar, como Kardec diz, pelo crivo da razão. Para, pense um pouco, analise tudo quanto está vindo em sua mente e veja se é bom. Se não for bom, deixa aquilo ali guardadinho e fique na sua. Não vá passar coisas que não são boas, porque você vai prejudicar. Talvez aquele que está ali para te escutar não entenda o que você está dizendo e você venha causar um problema. Analise também que todas as comunicações que nós recebemos, elas primeiro vêm para a gente. Pense um pouco em tudo que você está recebendo. Se for bom, meu irmão, não cresça tanto. Passe com amor, com delicadeza para o grupo. Explique com bastante atenção, para que você não queira, no meio dessa comunicação, colocar palavras suas. Preste atenção à comunicação e haja com dignidade, responsabilidade, amor e muito respeito. Respeito por aqueles que você está usando. Eu trabalho com esta criatura desde pequena. Ela se chama Vona. Trabalho com outro irmão também, que se chama Dr. Matias. Mas aportam muitos outros irmãos. Cada um deles tem um jeito de trabalhar. Tem uma forma de ser. Tem uma forma de enviar as comunicações. Eles não são iguais. E eu tenho que me moldar. Eu tenho que prestar atenção para não vacilar em nenhuma delas. Eu tenho o maior respeito. E eles sabem disso. Eu não abro a minha boca para dizer uma coisa na qual eu não tenho a certeza do que eu estou dizendo. Já comentaram até assim comigo, Graça, você quando vai fazer o evangelho, você lê tanto. Eu digo, é porque eu gosto de ler, eu estou aprendendo a ler, gente. Eu tenho que ler, eu tenho que ler. Eu gosto de ler. E na leitura eu aprendo, né? Eu não vou falar nada que vem na minha cabeça, até porque eu não tenho a certeza direito. Mas eu lendo, eu tenho a certeza do que eu vou dizer nas reflexões que eu vou fazer. Aí eu estou segura, né? E ele diz isso aqui, a primeira condição para se conseguir boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento, da abnegação e do mais absoluto dos desinteresse moral e material. Foi o que eu acabei de dizer, com minhas palavras, isso aqui, que o Evangelho disse. Humildade, devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. A mediunidade, com poucas palavras, né? É isso. A mediunidade, todas a possuem, todos possuem. Ela é orgânica, não é um dom nem privilégio, ela pode ser estática ou dinâmica, ela é uma faculdade de intermediação, efeitos inteligentes, efeitos físicos, é faculdade natural da alma. Então, o Consolador Prometido, ele diz o seguinte, o tráfego degenerado em abuso explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e a superstição, que provocou a proibição de Moisés. Lembra do início, quando eu falei que Moisés passou por muitas coisas, a fim de proibir, e foi a maior confusão do mundo para ele chegar a esse ponto, de fazer as pessoas entenderem que nada daquilo era certo. Não era o que ele estava dizendo, e sim o que ele estava passando, porque ele estava recebendo de Deus. Mas quantos acreditaram nele? Quantos brincaram com o trabalho dele? Do mesmo jeito fazem com a gente. Quando a gente vai dar um conselho, vai dizer alguma coisa, as pessoas geralmente não querem escutar. Às vezes são próprios trabalhadores junto com a gente. Acha que a gente está dizendo porque quer ser maior, ser melhor, enfim. Não escutam. E depois, quando há com as coisas,
aí a situação fica difícil, porque a gente nem tem palavras para dizer. Eu não lhe disse, fulano, jamais eu diria. Não digo. Eu posso aconselhar, posso fazer tudo, mas eu deixo o livre-arbítrio de cada um, porque cada um tem seu tempo. Caso venha acontecer aquilo nos quais eles foram pelo erro, eu não vou dizer nada. Se eles vierem a mim, eu digo, não se preocupe. Vocês terão, como eu, novas oportunidades. Porque Deus não deixa jamais que o filho seu sofra. Ele sempre está na frente e à frente de todos. E a natureza da mediunidade, ela é natural, de prova de expiação e mediunato, O espiritismo, da outra parte moderna, ele vem. Compreendendo o aspecto sério desse assunto, ele lançou o descrédito sobre sua exploração e levou a mediunidade à categoria de missão. É isso que o espiritismo vem fazer, junto a gente, Principalmente a mediunidade curadora. É uma mediunidade muito, muito delicada. Um ponto bem interessante, eu não sei se vocês já chegaram a observar isso, uma casa que trabalha, e que existe o trabalho é geralmente com o médium, que a entidade vem direto, e ali o médium também trabalha com cura, trabalha com cirurgias. A casa, se você não tiver um controle, a casa é assim, lotada. Você tem que ter um controle para poder ter e dar realmente atendimento a todos que vêm procurar. Eu não sei o que acontece, mas isso ainda chama muita atenção das pessoas. Muito. Quando a gente determina, nós temos a terça-feira, como hoje, nós temos a segunda, a terça, a quinta-feira. Temos esses 3 dias de estudo na casa. Você conta os que vêm para o estudo. E são muitos os trabalhadores. Você conta nos dedos os que vêm para o estudo. Eu não sei o que acontece, mas eu acho que quando a gente quer realmente saber, entender, para poder fazer um bom uso, o primeiro que está à frente é o estudo. E a doutrina espírita, amigos, ela tem muito para a gente estudar. Vocês acreditam, eu estou fazendo, eu acho que de 46 ou 47 anos que eu venho estudando a doutrina. Mas toda vez que eu vou estudar a Gênese, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Obras Póstumas, eu sempre vou com um dicionário, porque tem muita coisa que eu não sei. Eu vou lá para o dicionário para procurar saber que palavra é aquela. Eu não cometer nenhum gafe. Eu sei que erros existem. Mas se a gente procurar, pelo menos entender um pouco e buscar realmente o verdadeiro significado daquela palavra, a gente vai de pouco a pouco diminuindo os nossos erros. E o nosso entendimento vai ficar melhor. Porque realmente o estudo da doutrina espírita é muito complexo. Nos livros tem palavras que a gente não entende. E às vezes são palavras simples. Por quê? Porque ali está contido o linguajar da época em que os livros foram escritos. E se usava muito de palavras nas quais hoje tem outro significado e é bem mais fácil da gente entender. Então, principalmente a mediunidade curadora, como eu já falei, Então, Jesus e os apóstolos não cobravam as curas que operavam. Kardec trabalhou em suas pesquisas com médiuns e espíritos nos quais nada cobraram. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique sem dela privado e possa dizer, por não ter fé, não recebeu nada. Então, explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar ao contrário é enganar aquele que paga, a mais que não a si mesmo, que se dispõe. São dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente.
Então, foi esse o tráfico degenerado e abuso explorado pelo charlatanismo. Né? E, infelizmente, ainda acontece muito. Porém, nós não podemos fazer nada, porque eles usam, porque acham que isso pode ser usado. Eu, porém, não darei atenção. Eu tenho uma coisa comigo. Eu acredito no Deus vivo, poderoso, justo e bom. Acredito no mestre chamado Jesus, que é o meu guia, meu modelo de vida. Acredito numa mãe, uma mulher maravilhosa chamada Maria de Nazaré. E acredito na espiritualidade que me acompanha desde criança. Então, eu não vou procurar nada na qual não esteja dentro desse limite. Se alguém procura, tudo bem, tal é o interesse daquela pessoa. Mas eu não vou. Eu não faço esse tipo de coisa. Às vezes, as pessoas ligam aqui para a Ovoana, perguntando, né, quando é o atendimento, aí eu passo direitinho e faço, quanto é que a gente paga? Eu digo, meu, chega me dói lá dentro. Eu digo, não, minha filha, o pagamento é você dar para Deus a sua fé. Porque não é nada disso que cura. É a tua fé, é o teu respeito, é a tua atenção. Lembre-se bem disso, em qualquer canto você pode ser curado. Basta que você tenha fé. E às vezes, muita gente fica perguntando para mim, né? Mas por que você disse isso? Porque é assim que eu acho. Eu não tenho medo de nada. Não tenho. Quando eu vejo uma pessoa chegar e dizer, olha, botaram uma coisa em mim, eu digo, nossa, cadê? Deixa eu procurar. Aí, às vezes, o pessoal que está junto de mim ri. Peraí, deixa eu ver. Onde é que está? Está nas suas costas? Não, é esse pessoal que jogou a macumba, jogou isso aqui. Aonde jogou, minha filha? Eu estou cheia disso. Disse, nossa, vamos tirar. Peraí, senta aqui. Faz um Pai Nosso bem forte, faz. Aí a pessoa olha para mim assim, como quem está brincando comigo. Eu estou dizendo a essa criatura que estou cheio disso, daquilo outro, e a mulher vem mandar eu rezar um Pai Nosso. Reze. Reze, porque se você tiver fé, você nunca vai sentir essas coisas em você. Até por quê? Porque a gente sabe disso muito bem. Que quando a gente tem fé em Deus, nada disso acontece. Existe o mal? Existe. Mas como é que eu posso tirar o mal de mim? Orando, tendo fé em Deus, agradecendo e pedindo por aqueles que ainda não acreditam nessa situação. Não é? A gente vê muita gente trabalhando para o bem. A esses a gente aperta a mão, entrelaça-se, porque nós estamos todos juntos. Mas quando eu chego para uma pessoa e digo, eu vou faço mal ali para aquela pessoa ali que eu não gosto dela, pelo amor de Deus. Vamos fazer o bem, não o mal. Você fazendo o bem, você cresce. Você fazendo o mal, você não cresce. Né? Isso são as palavras de Deus. Né? São o Evangelho do Cristo. Né? Então, aquele poço que não tem de viver, procura os outros. Aquele poço que não tem de querer viver, procura outros recursos que não os dá mediunidade e que não lhe consagre, senão o tempo de que ele materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e seu sacrifício, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio salutar de subir na vida. Como cobrar um pedido que talvez não seja atendido? Não temos o direito de estabelecer preço na sua justiça. A justiça divina é como o sol para todos, ricos e pobres. É imoral traficar com as graças de um soberano terreno. Será lícito vender as dos soberanos do universo? Se aqui na Terra traficar alguma coisa de outra pessoa não é bom, imagine só a gente fazer mau uso das coisas do soberano. Não é? E aí, a gente vai partindo para o nosso final, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu trago assim, uma mensagem muito interessante e muito bonita de Leon Denis. Leon Denis, ele
é magnífico. Né? Quem estuda as obras de Leon Denis sabe muito bem o trabalho magnífico que esse homem teve. Né? E ele diz assim, poeticamente. Para mim, isso foi um poema. Somente um poema, mais nada. Ele fala assim, sobre a mediunidade. Preste bem atenção. A mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige o método, a paciência, as altas aspirações e os sentimentos nobres. Mercadejar com a mediunidade, ou seja, fazer mercado da mediunidade, é dispor de uma coisa de que, se não é dono, é abusar da boa vontade dos mortos, pô-los a serviço de uma obra indigna deles e desviar o espiritismo do seu fim providencial. Nós seguimos uma doutrina chamada doutrina dos espíritos. É bom a gente prestar atenção a isso. Né? Os postulados espírita professam que a mediunidade representa um importante e útil instrumento de Deus para alívio de instrução dos seres humanos, pois pode servir de veículo aos pensamentos e às ideias dos espíritos superiores. Esses espíritos que nos servem aqui, ou que estão junto com a gente, são os espíritos um pouquinho maior que nós. Eles não são aqueles espíritos, mas são aqueles maiores que sabem um pouquinho mais do que a gente. E que junto com a gente eles estão crescendo. E nós também. Eles têm como missão nos ajudar aqui na Terra. Por um motivo ou por outro, vó Ana disse assim, eu preciso estar com essa criatura. Eu acredito muito que eu, em outras vidas, estive com ela em qualquer momento de vida junta. Porque não é à toa o que ela vem passando junto comigo. Eu não fui um espírito fácil. Hoje eu sou um pouquinho mais maleável. Mas ela lutou junto comigo. Ela lutou para me mostrar que existe um caminho de luz e um caminho bom. Que só era preciso eu parar e observar. E quando eu parei e comecei observando, meus irmãos, eu tive vergonha de mim mesmo. De tudo aquilo quanto eu estava necessitando fazer. Mas eu olho para o outro lado, olho para trás e digo, eu não perdi nada. Tudo quanto eu passei foi aprendizado de vida. Porque eu tive uma vida de nascência até os 10 anos dentro do protestante, da igreja protestante. Dos 10 anos até os 18 anos dentro do catolicismo. Quer dizer, eu sempre busquei uma religião. Passei dos 18 anos até os 22 anos buscando uma religião, porque nem andar mais eu andava. Foi quando eu encontrei a doutrina espírita. Dos 22 anos até os 27, 28, eu passei somente tentando me integrar dentro do centro espírita, no início da minha vida espiritual. Depois, eu comecei entendendo tudo. E daí eu chorava mais do que tudo, com vergonha de mim mesmo. Mas algo dentro de mim dizia, não se preocupe, você não perdeu nada. Aproveite agora, de agora por diante. Porque a partir de agora, você não pode dizer mais que não sabe. E 15 anos eu passei dentro da casa que eu entrei pela primeira vez, somente de estudo. Eu passei 31 anos dentro do Grupo Espírita Regeneração. 31 anos eu passei dentro dessa casa. Só estudando e aprendendo. Ao sair da casa por enfermidade, um ano depois que eu saí, foi montado o Grupo de Estudos Espírita Voana. E aí, com 6 pessoas. E desse grupo de estudo, foi montado o centro de pouco a pouco. Hoje nós estamos com 11 anos. Mas eu vou terminar a mensagem de Leon Denis. Vamos lá. Porém, para ser colocada a serviço da benevolência e da generosidade,
ela requer do médium um exercício bastante disciplinado, uma vida íntima, ativa e bem direcionada, um consistente conhecimento do seu mecanismo e de sua estrutura, além da sintonia, deixa eu ver como eu me perdi aqui, com as esferas superiores. No entanto, via de regra, é oportunidade de reabilitação e de evolução do próprio medianeiro, em virtude de ela ser concedida tanto aos dignos como aos indignos. Essa mensagem é do nosso querido Leão Denis. A mensagem, meus irmãos, é uma luz. É uma luz para os nossos espíritos. Procurem ler Leão Denis, eu acredito que vocês estudam, que vocês leem. Mas essa mensagem de Leão Denis mexeu comigo do começo até o final. E aí, a gente partindo para o final realmente do nosso trabalho, eu coloquei aqui só para fechar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços, que faz para domar as suas maus inclinações. Esse trabalho é nosso, é constante. Nós precisamos, sim, dessa reforma íntima. De mexer lá dentro de nossas entranhas. De entender que nós não estamos aqui por um acaso. Nós viemos por alguma coisa. De onde eu vim, eu sei. Agora eu sei. O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O que é que eu estou preparando dentro da minha maletinha para levar? Porque uma hora eu vou ser chamada. Então, se eu já sei de alguma coisa, eu tenho que me trabalhar. E se eu assim não fizer, é perda de tempo. E a culpa não é de ninguém, é minha. Fechando, o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas os que aproveita os ensinamentos dos espíritas. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E dê de graça o que de graça todos nós recebemos. É obra divina. Nós somos filhos de Deus. Portanto, devemos respeitar muito as leis divinas e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecer a Deus toda hora, todo instante, pela doutrina que nós temos e seguir adiante o nosso mediunato. Dai de graça, porque de graça recebeste. Graça, minha amiga. Ouvir a senhora receber uma injeção de coragem e bom ânimo. É o resumo que eu faço do ouvir aqui hoje. Então, nós temos que agradecer essas informações e a energia boa, não é isso? A energia boa que a gente tem que saber captar para absorver também como um exemplo a ser seguido. Graça, eu tenho uma pergunta para fazer. E Faça. Depois fica aberto aí para os nossos amigos também fazer o questionamento, fazer perguntas. Certo. E vamos mais aqui poder extrair informações. Graça, quando Jesus manda a gente cuidar dos leprosos, gente, né? Ele tem uma frase assim, ressuscitai os mortos. Né? O que a gente deve entender mesmo por ressuscitar os mortos? Já que você falou tanto da mediunidade e o papel do médium, o que seria realmente ressuscitar os mortos? Esclareça aí um pouquinho para a gente. No meu ponto de vista, no meu entendimento, eu acredito que quando Jesus falava ressuscitar os mortos, ele queria que aqueles que iam ficar com a missão, né, os discípulos, os apóstolos dele, que estavam ali com aquela bondade toda nas mãos que ele ensinava, ele queria que eles passassem a palavra para aqueles que estavam caídos,
para aqueles que ainda não conheciam o Deus puro, verdadeiro, né? O Evangelho, aquele segmento maior. Para mim, ressuscitar é isso. É eu mostrar para uma pessoa que ele tem muito a dar. Levantar, colocá-lo à frente de tudo, para que ele entenda que nada do que ele está vivendo hoje como um doente, ele pode sim se curar amanhã. Aquilo não vai levar ele para uma situação difícil, basta ele querer, não é? E assim por diante. Eu não vejo isso aí como dizer levantar defunto, não. Para mim, não. Para mim é levantar realmente nós vivinhos no corpo, que estamos caídos, que estamos mortos dentro de um corpo maravilhoso para ser trabalhado. Grato. A palavra está aberta aí aos demais amigos para poder também participar. Isso, Levanta a mãozinha para poder a gente identificar aqui com uma ordem. Né? Vamos, gente. Eu sei que tem muita gente aí querendo participar, fazer uma pergunta. Vamos aproveitar esses 15 minutinhos que a gente tem ainda. Eu acho que eles estão sendo bem generosos comigo, não estão querendo perguntar nada. Aqui, assim, tinha umas perguntas que eu coloquei aqui, pode ser que algumas vá até no interesse de vocês. E se tiver alguém para perguntar, é como ele disse, só levantar a mão que eu paro, viu? Tinha assim, ó, a mediunidade constitui privilégio a algumas pessoas? O que é que vocês acham? Agora quem está perguntando sou eu a vocês. A mediunidade constitui privilégio de algumas pessoas? Valentim levantou a mão. Boa noite a todos. Boa noite. Respondendo a vossa pergunta, não. Porque na obra divina não há privilégios nem privilegiados. Exatamente. E aproveitando ainda da oportunidade, eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas mais uma vez expressar o meu sentimento, né, de profunda alegria, pois a espiritualidade ela sempre capricha, né? E isso nos chama muita atenção, porque quando ela capricha tanto e nunca deixa de caprichar, ela usa de intérpretes como a nossa irmã, usando de toda a simplicidade, e esta simplicidade reflete exatamente a humildade e, por sua vez, a sabedoria que emana de nosso Pai, perpassando por instrumentos de tanto valor como a nossa irmã, que sabe usar de todo o seu bom ânimo, porque, como Alberto bem colocou, nós tomamos uma injeção de ânimo fabulosa quando a ouvimos na sua interpretação do texto tão maravilhoso, tão profundo, nos chamando à razão, para não nos permitirmos jamais vivenciar em nenhum aspecto essa negociação do que não nos pertence. A responsabilidade do médium no processo da condução dessa relação entre os dois planos é algo realmente que não deve jamais passar desapercebido em nossas consciências, mas, sobretudo, sobre as nossas ações propriamente ditas. Então, minha irmã, agradeço por demais, em nome da Casa de Estudo Francisco Cândido Xavier, ao qual temos a felicidade de todas as noites de terça-feira receber aqui os irmãos, as irmãs, como a nossa irmã hoje, nos enchendo de alegria, de luz, de felicidade, por tamanho conhecimento expresso na sua dissertação. Que a espiritualidade amiga continue a vos conduzir, juntamente com esses benfeitores que a irmã citou, né? A nossa vó Ana,
querida avó Ana, né? O pai Joaquim e todos que Deus, na sua infinita misericórdia, usando do seu amor profundo, percebendo os esforços da irmã, reuniu esses abnegados trabalhadores da seara para poder dar-lhes esse auxílio, no qual cada um de nós hoje, presente neste momento, nesta sala, somos agraciados pelo coração bondoso, pelas instruções de luz que esses seus irmãos que lhe auxilia traz para cada um de nós nesta noite. Muita paz, muita luz. Desculpe se eu me prolonguei um pouco. Este prolongamento, ele é resultado da satisfação com a qual eu estou envolvido neste momento e a minha gratidão eterna a Deus. Um abraço fraterno para você e os demais irmãos que, assim como eu, está tendo a felicidade dessa participação. Muita paz. Gratidão, e eu só posso dizer ao senhor o seguinte: tudo quanto o senhor falou aí agora só me deixa com mais responsabilidade. Tudo. Me fez ver o quanto eu preciso ainda aprender muito, e a responsabilidade é muito grande. Eu amo tudo aquilo quanto eu faço, porque eu tenho muitos amores junto de mim, muitos anjos. Às vezes eu penso até que não sou merecedora, mas depois eu faço calma, porque se eu tenho é porque eu mereço. Graças a Deus. Gratidão a todos. Mais alguma pergunta? Então, meu irmão, tem tempo só disse a nossa poeta do grupo, seja bem-vinda para fazer sua pergunta ou sua... Não, assim, que minha Maria falou, né? Que às vezes eu penso assim, eu não sou merecedora de tanto amor. Sabe que eu já pensei nisso também? Eu já pensei assim, né? Nós que somos amadas e amamos também, às vezes a gente pensa, né? Como que pode ser isso? A gente fica mesmo naquela dúvida, né? De tanto amor. E muitas vezes, sabe o que eu reparo? Assim, sabe, Maria, as pessoas? As pessoas falarem de felicidade. Nós somos felizes porque a gente procura felicidade nas pequenas coisas que a gente tem. E quando a gente vê aquela pessoa que sabe que está ali se queixando, a gente até se vergonha de ser tão feliz. Às vezes eu pergunto, meu Deus, ele com tanto problema, eu aqui tão feliz. Aí eu me pergunto também, qual é esse merecimento? Né? É assim, porque... Assim, ainda não escrevi um livro, mas pretendo escrever, gente, calma lá, né? Pretendo ser um ser humano melhor, né? Mas às vezes a gente, assim, quando as pessoas assim se queixam, aí você para e você fala, meu Deus, mas como assim que essa pessoa é assim? Eu aqui com tanta coisa, a gente até se envergonha, né? De falar, não, eu sou feliz, mas aí a gente esquece também de agradecer a Deus, né? A gente às vezes, eu não sei, certas coisas eu acho que não tem explicação não, sabe? Hoje mesmo, Maria, eu estava vendo um programa, rapidinho, gente, e eu vi o padre Juarez, um padre aqui de São Paulo, um espírita, e um daquela religião lá, do árabe, aqueles lá. E eu achei interessante. Eles têm os pensamentos diferentes, mas todos eles concordaram que a fé e a oração é o melhor caminho para nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Eu achei bem interessante nisso, né? Um padre, um espírita e um de outra religião lá, que também não acreditava na reencarnação, mas assim, falando, vamos trabalhar a fé, vamos trabalhar a oração, e depois teve muitos debates, né, do outro, assim, falando, por que a gente quer saber lá se o outro morreu, quer notícia? Tem fundamento também, não sei, gente, estava ouvindo lá. Mas é isso que eu queria comentar, gente. E realmente foi uma aula, Maria, assim, para a gente, sabe, para puxar a nossa orelha,
porque nós somos sossegados sim, às vezes nós temos preguiça de fazer coisas, às vezes de frequentar lugares, mas vida que segue. É como eu disse para vocês, né? Quando a gente diz alguma coisa, a missão primeiro é para a gente. Né? Então, verdade. O que eu falei, para mim é a primeira, a puxada de orelha é a primeira minha, né? E a gente realmente, a gente está sempre nesse processo. Muita gente diz que a felicidade não existe. Existe sim, a felicidade é o estado do espírito. Existe sim. Eu quero ser feliz dentro do meu pequeno mundo, na minha situação, no meu jeito de ser, mas eu sou feliz. E aí, qual o problema? Não é? Se eu não fizer isso, eu estou mentindo, eu estou deixando uma coisa tão boa escapulir das minhas mãos, que é a felicidade que Deus me deu. É num trabalho mediúnico, é num trabalho como esse, é num trabalho buscando angariar fundos para a nossa casa, é lutando, é pedindo a um e a outro, coisa que eu nunca soube na minha vida, até os 20 anos fazer. Eu nunca precisei pedir nada. Eu sempre tive tudo. Quando criança e na infância, eu não tinha. Eu passei fome, eu sofri muito, meus pais eram muito pobres, mas olha, uma coisa eles me ensinaram. Meu pai ele não tinha nenhuma religião, nenhuma. Mas eu duvido que meu pai se sentasse numa mesa e não orasse. O pequeno pedaço de pão que tinha, a gente dividia e ele orava primeiro. A minha mãe era evangélica, mas a minha mãe não orava assim. Ela só tinha os tempos dela para ela orar. Mas ele não, ele se sentava na mesa e ele orava. E ele passou isso para mim. É assim, filha, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, tudo quanto tem. E dentro dessa religiosidade eu me criei. E eu sabia que existia uma coisa bem mais forte do que aquilo que eu aprendi na infância. E aí, por isso que eu digo, a felicidade existe. E quando eu comecei pedindo para ajudar os que não têm, aí foi que eu me senti feliz mesmo, porque eu tinha força para pedir para aqueles que não têm. E hoje nós temos um trabalho grandioso dentro da nossa casa, é campanha do quilo, é visita ao abrigo, é a sopa no hospital aqui chamado Getúlio Vargas, aqui no Cordeiro, é a visita ao Hospital da Miroeira, que é o Hospital dos Leprosos, tá bom? E a gente se movimenta em tudo dentro da casa. É trabalho, não para. É de segunda a segunda trabalho. E é isso. Se eu não tivesse isso, meus irmãos, com sinceridade, eu não saberia como estaria sendo a minha vida. Eu acho que eu estaria num canto parada, sem viver, sem saber de nada. Mas Deus me deu a oportunidade de, mesmo com dor, com problemas de saúde, eu dizer que sou feliz. Sou feliz. É isso mesmo. Sabe, Maria, você me lembrou uma frase de Chico, que você falou assim, né, que às vezes a coluna dói tanto, e você fala, coluna, dá um tempo aí, né, que eu preciso fazer tal coisa, né? E você sabe que isso daí resolve. Mas aí eu me lembrei de Chico, tem uma mensagem de Chico Xavier, que ele fala assim, que um dia estarei tão velho, né, que os meus ossos não vão, você acha que todo mundo conhece, né, que a gente está no meio espírita, meus ossos não vão levantar. Mas hoje não é esse dia. E eu levo essa frase comigo, sabe? Às vezes eu falo assim, às vezes eu tenho uma cirurgia de joelho aqui que eu tô empurrando com a barriga. Fiz cirurgia de joelho, já fiz. Então, aí eu ponho no meu joelho, mas depois sossega, sabe? Então eu falo, tem dia que esse joelho vai dar problema, mas hoje não é esse dia. E bora fazer as coisas. Eu me lembrei, você falou disso daí da sua coluna, eu lembrei desse meu joelho. Mas tudo bem. É assim mesmo. Estamos felizes por conta disso. Somos mesmo. E vamos em frente. Gente, tá chegando o nosso horário, né? Infelizmente, ó. Passou rápido, não foi? Que nem sentiu. Quero agradecer a presença de todos, que nós possamos refletir no que a gente ouviu, que a gente sentiu também, que é o mais importante, porque as palavras
que passam pelo ouvido e saem pelo outro e não são sentidas, são jogadas ao vento. Então, se nós sentimos as palavras que foram ditas, com certeza elas vão ficar reverberando aqui na gente e a gente vai ficar meditando, porque foi muitos presentes derramados sobre nós. Então, nós só temos que agradecer primeiro a espiritualidade amiga, ao nosso Deus maior, ao nosso Jesus e a nossa amiga, que de boa vontade se predispôs a compartilhar conosco dessa festa. Só temos que agradecer, né? E que nós possamos agradecer sempre. Então, Graça, muito obrigado, viu? Vamos marcar já para dezembro, viu? Porque sempre em dezembro a gente tem assim as palestras que falam sobre o Natal, sobre Jesus. Aí a gente deixa uma data para a gente reservar na terça-feira de dezembro. Já estou convidando de antemão. Tá bom? Então, ainda em dezembro, Roberto? Nia, quer falar alguma coisa, Nia? Rapidinho, minha amiga. Pode falar. Dizendo ainda em dezembro, só agradecer, Graça, foi muito bom, excelente, me identifiquei muito com você, coisas que já aconteceu comigo, e hoje o que você falou para mim entrou nos meus ouvidos, assim, que parece que foi um alívio, sabe? Um conforto, e confiar em Jesus. Estou no caminho, batalhando, e eu vou conseguir também. É o que eu quero, é trabalhar, né? Fazer a caridade. É isso, minha irmã. Foi excelente, gratidão mesmo. Alberto, dezembro ainda está muito longe. Obrigada, Graça. Ô, Alberto, deixa eu falar uma coisa para você. Você convidou a nossa irmã aí para dezembro, né? E me convida para fazer a poesia da entrada também. Em dezembro, faça a poesia da entrada. Pronto. Muito bem. Estou me convidando, porque até lá eu me preparo, hein? Até lá eu preparo e faço uma poesia de Natal. Combinado, hein? Tá fechado. Tá certo. Combinado. Tá bom. Então, gente, nessa alegria, vamos encerrar os trabalhos de hoje, né? Passando a palavra para a nossa amiga, para ela dar os recados finais, as considerações e pedir a ela para fazer a prece final. Bom, meus irmãos, como eu já falei para vocês, eu agradeço de coração a oportunidade que me foi dada, não é? De estar aqui com vocês, só lembrando mais que tudo quanto eu falei foi do Evangelho. Eu sempre busco esse encorajamento, essa força do Evangelho. Né? Eu vou lá nele, segurando. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Grandes amigos, eu sei o que eu fiz hoje, né? E que Deus permita que esses amigos continuem em busca, nos ajudando sempre, orando. Eu vou ficar sempre mandando uma fotozinha da nossa casa. Nós estamos correndo para construir a nossa casa, porque o nosso espaço realmente é muito pequeno. Mas eu sei que essa corrente divina de Deus, ela é muito grande. E em breve nós estaremos com a nossa casa construída. E quem sabe, se algum de vocês não vem para a inauguração da nossa casa, eu tenho fé em Deus. Isso eu garanto a vocês. Muito obrigada, Alberto, por esse convite. Foi maravilhoso. O tema que você passou para mim também foi gratificante demais até. Viu? E vamos concluindo, né? É uma pena, né? Chega o momento final, mas aí a gente vai agradecer a Deus, né? Com muita alegria, muita força. E se por acaso eu me emocionar, por favor, me ajudem, tá? Só isso, mais nada, porque eu estou me prendendo o máximo aqui. Bom, vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai Criador deste grande universo, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, para Te agradecer, Pai, por esta oportunidade que nos deste, de poder, Senhor, levar a Tua palavra, usá-la da melhor forma possível. Também fazer de Tua palavra, Senhor, medicação salutar para todos. Pai divino de amor e bondade, Te agradecemos a Tua deixa do Teu Filho em nossas mãos, para que a gente pudesse, cada hora, cada instante,
do evangelho dele fazer sustentação para os nossos espíritos, em crescimento, debrochando a cada dia, cada hora, cada instante. Mestre divino, nós te agradecemos por tudo quanto nos diz, por tudo quanto nos ensina, pela tua presença em nossa vida, com a permissão do nosso Pai, misericordioso, justo e bom. Maria de Nazaré, Mãe protetora de todas as vidas, abraça todos que chegam ao teu lado, acolhe aqueles que, por um motivo ou por outro, não deram o amor devido à sua própria vida, ceifando-a. Mas tu, Mãe Divina, acalenta eles em teus braços, levanta-os, mostrando que a vida continua. Aos irmãos, amigos espirituais, Vó Ana, Doutor Matias, Pai João, Pai Joaquim, Irmã Sheila, Irmã Clara, Doutor Bezerra de Menezes. Que essa pleide de espíritos, irmãos, amigos, estejam sempre conosco a nos ajudar e nos orientar a todos os momentos de nossas vidas. Obrigada, Deus de infinita bondade. Obrigada, Jesus divino e amado Mestre. Obrigada, Maria de Nazaré, por todas as luzes, por todo o amor que coloca em cada um de nós. Obrigada, irmãos, amigos espirituais. Obrigada, irmãos, que nos conduziu a esse trabalho com todo amor e carinho, mesmo distantes, mas o nosso coração está junto um do outro. Que Deus nos abençoe, nos ilumine a cada hora, a cada instante. E lembre-se, cada um de vocês, a fé é uma bênção, é uma luz que Deus envia a todos os seus filhos. Acreditem, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que as ervas benditas se derramem em cada um de vocês, em forma de medicação salutar, e que Deus esteja presente em nossas vidas. Que assim seja.